Oi, vamos falar de livros? Para esse vídeo de hoje eu até peguei o microfone para vocês poderem me ouvir melhor. Eu só tenho esse grande, eu preciso comprar aquele pequenininho de lapela, né? Que eu acho que ele vai ficar melhor para fazer vlog, enfim. Mas e também porque eu fiquei gripada, eu já tô chegando no fim da gripe, mas a minha voz tá meio ruinzinha ainda, então acho que com o microfone vai ficar melhor. Hoje, então, eu vou falar sobre os livros que eu li em agosto, os livros que eu pretendo ler em setembro e também alguns livros que compramos na livraria esses dias atrás. Bom, em agosto eu li 3 livros. As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Wallach, Ponce a Vicêncio, da Conceição, e Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esses dois foram releituras, são livros que eu já tinha lido em um outro momento e reli de novo esse mês porque eu já disse num vlog passado aí que eu gosto bastante de reler livros, como rever filmes também, enfim. E me deu muita vontade de reler esses dois. Esse aqui foi um chamado, alguma coisa em mim disse que eu precisava ler de novo. E esse daqui eu tinha pego para colocar na lista do mês que vem, para livros para reler, porque eu gosto de colocar, inclusive, na lista de setembro vai ter um livro para releitura. Mas aí eu acabei o do Stephen King e ainda tinha sobrado uns dias ainda de agosto. Aí eu comecei a ler Ponce a Vicêncio, ele é bem curtinho, então eu consegui terminar. Por isso que ele vai entrar aqui na lista, senão seriam só 2. E eu fiquei muito feliz porque o mês de agosto foi... Ele começou e terminou com 2 escritoras nacionais contemporâneas que eu gosto muito, muito, muito. E com 2 personagens femininas muito fortes, muito sensíveis. E isso me agrada bastante, é o tipo de leitura que eu gosto de ler. Então, em Águas Vivas, a gente tem a personagem Corina, que a força e a sensibilidade dela e todo o peso que essa personagem tem se encontra em águas profundas. Ela está numa expedição, numa base científica a 300 metros de profundidade. Ela é uma mergulhadora. E aqui a gente vai focar muito na história dela como personagem principal, mas dela num grupo de pessoas, porque quem vai para essa base científica são 5 pessoas, 2 mergulhadores, 2 cientistas e uma engenheira. E eles têm que lidar com a solidão, apesar de eles estarem 5 pessoas. Só que são pessoas que não se conhecem, então eles vão ter esse choque ali, eles vão ter que conviver por alguns meses juntos, cada um com o peso de ser quem se é, com os traumas que tem da vida, com tudo que para eles é importante e que muitas vezes eles tentam esconder. E é muito interessante como tudo isso acontece em um local que não tem o que fazer. Eles estão sem internet e eles estão nessa base científica, é muito pequena, e eles convivem todos juntos e fica aquela sensação desconfortável em vários momentos. E daí, né, nesses momentos todos, a personagem principal, a Corina, vai contando pra gente o que está acontecendo, os pensamentos dela. E ela tem uma questão muito importante aqui, que talvez essa seja a última expedição que ela participe, por conta de um problema que ela tem. Só que mergulhar para ela é tudo. Tanto que o último capítulo desse livro é incrível, é maravilhoso. Eu choro todas as vezes que eu leio. Então, assim, vale muito a pena. Eu recomendo demais. É um dos meus livros favoritos da vida. Esse daqui, da Aline Wallach. E é incrível, incrível, incrível. E esse da Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo, quer dizer, o Ponce a Vicêncio, também é uma mulher muito forte, a personagem principal, que é a Ponce a Vicêncio, só que em terra, e num lugar muito seco. Não fica muito explícito a região de onde ela vem, mas é uma personagem extremamente sensível, que também carrega muita solidão
E aqui a Conceição vai fazer desde quando a Ponciá nasce, é pequena, até ela ficar adulta. Então a gente vai percorrer todos os caminhos da Ponciá Vicêncio, desde quando ela estava ali no seio familiar, com a mãe, com o pai, com o irmão, quando ela decide sair dessa região para tentar uma vida melhor na cidade, e se isso vai acontecer de fato ou não, se ela vai conseguir o que ela quer ou não. E a gente vê muito aqui a narrativa que a Conceição faz aqui, coloca a gente muito próxima da Ponciá. A gente sente cada sensação que ela tem, cada momento que ela vive, assim, é um livro que te prende, tanto que eu li em pouquíssimos dias. Ele é bem pequeno e a edição dele também é bem fácil de ler. Então, é isso. E mais pra frente no livro, a gente vai ter também a visão do irmão dela, que também decide sair da região que eles estão para ir para a cidade, tentar uma vida nova. Então, tem um desencontro, porque ele tenta ir atrás da Ponciá, só que ele não encontra. E aí fica cada um vivendo numa região da cidade. A mãe, depois de um tempo, também vai atrás. E eles têm um desencontro, e ao mesmo tempo eles querem se encontrar. A Ponciá, em vários momentos, ela volta para a região onde eles moravam, para uma região rural, e ela não encontra a mãe nem o irmão, ela encontra a casa vazia. E é muito significativo isso, porque vai mostrando todos os vazios que a própria personagem carrega. E ela é cheia de vazio, cheia de vazio. Em vários momentos da narrativa, ela meio que fica absorta nos pensamentos dela, num vazio. A Conceição, ela realmente descreve esse vazio. E daí ela fica olhando para o nada, normalmente para a janela da casa dela. O marido dela passa, e ela, como se nada tivesse acontecendo. Aí, de repente, assim, ela volta para si, para o que está acontecendo ao redor dela. Então, é um livro que pega muito, é uma narrativa forte, densa, e que mostra também as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, de raça, de classe. É, assim, muito forte e vale muito, muito, muito a pena mesmo. E, por fim, dos livros lidos em agosto, meu primeiro livro do Stephen King. Eu gostei bastante. Aqui é um livro de contos, tem 4 contos. E eu achei interessante que o título, né, Escuridão Total Sem Estrelas, e em cada um dos contos, o Stephen King coloca o personagem numa situação limite. Então, nessa situação limite, como você agiria? E muitas vezes a gente está numa escuridão total nessas situações limites. Em momentos que você não tem a quem recorrer, que você às vezes não pode contar para outras pessoas o que está acontecendo, mas você precisa resolver aquilo ali. Mas são situações assim muito drásticas, não é uma coisa simples. E a forma como esses personagens desenrolam essas situações é bem interessante. O Stephen King foi para um lado bem interessante. O primeiro conto é uma família que mora numa região rural, só que o cara quer permanecer ali, só que a mulher dele quer ir embora para a cidade. Aí começa esse embate deles dois, só que o mais interessante é que a primeira linha do conto, o início dele, é o cara, o marido, dizendo que ele matou a esposa dele. E daí o resto do conto, eu acho que é um dos contos mais longos que tem aqui, é ele explicando o porquê que ele fez isso, como ele fez isso e as consequências desse ato. Então, é bem interessante porque ele realmente está cego numa escuridão total, total, total. E as coisas vão acontecendo, o desenrolar da história é muito maluco. É uma coisa muito doida, você fica com muita raiva de cada atitude que ele toma, de cada pensamento que ele tem, porque não faz nenhum sentido. O segundo conto é bem pesado.
Não sei se dá pra fazer uma comparação de ser mais pesado que o primeiro ou não, mas ele me tocou num lugar um pouco mais pesado porque eu acho que é o medo de quase toda mulher no Brasil, no mundo, enfim. E acontece com essa personagem. E a decisão que ela toma, eu até falei num dos vlogs meus de quando eu tava lendo esse livro, é uma decisão que não tem como a gente julgar. E eu acho que se a gente estivesse no lugar dela, a gente teria tomado as mesmas atitudes. Eu acho que coloca a gente numa situação, principalmente mulheres, que a gente talvez não agiria, não chegaria ao ato da coisa em si, mas com certeza isso passaria pela nossa cabeça, sabe? Então é assim, bem pesado. E, de novo, é uma outra situação limite que coloca ela num momento de escuridão. Ela tá cega, ela se transforma numa outra pessoa, o que é completamente plausível, dada a situação do que acontece. E ela tem que agir a partir daquilo. O que ela vai fazer? Ela conta pra alguém, ela não conta. Ela tem pessoas que ela confia pra isso. As pessoas vão estar do lado dela, vão acreditar no que ela tá dizendo. Enfim, são muitas coisas para se pensar nesse conto. E é muito bom. O terceiro conto, ele me pegou muito no começo. O desenrolar dele é muito simples. E ele é o mais curto dos contos que tem aqui. Só que eu gostei muito da forma como o Stephen King trouxe. Porque eu acho que tem muita gente que faria o que esse personagem fez. Que é um cara que encontra um vendedor numa estrada. E esse vendedor vende extensões. Extensões do que quer que seja. E não uma extensão física, tipo um cabo de 15 metros. Ele vende, tipo, uma pessoa cega pode ter uma extensão de visão. Aí esse cara vai dar pra ele mais tempo vendo as coisas, como se ele voltasse da cegueira. Então ele vende esses tipos de extensões. E daí o personagem principal, ele tá com um câncer terminal. E esse vendedor pergunta se ele quer uma extensão de vida. E a partir daí tem o desenrolar da história. Só que para ele conseguir essa extensão de vida, ele tem que dar algo em troca, obviamente, né? Nada é tão simples assim. E vale a pena o preço a se pagar para ter uma extensão de vida, uma extensão do que quer que seja? Que às vezes o preço é alto demais e eu não sei se todo mundo tem coragem, né, de fazer isso. Eu acho que coloca a gente para pensar na sociedade, na moralidade da sociedade, em situações que eu tenho certeza que muita gente aceitaria. Muita gente sem escrúpulos, sem caráter, que não pensa em nada a não ser no próprio umbigo. É bem essa a realidade desse conto, e é uma realidade amarga mesmo, que mostra até que ponto o ser humano chega em benefício próprio. Então, assim, é bem chocante. É bem chocante e, de novo, né, como nos outros dois contos, é uma situação limite de uma pessoa que tem alguns dias de vida, porque os médicos já falaram isso, não tem mais tratamento, não tem mais o que ele fazer, ele vai morrer. E daí ele tá cego sem saber o que fazer. Cego simbolicamente, né, metaforicamente. E aí ele aceita, não aceita, enfim, preciso ler para saber. E o último conto é de um casamento e a mulher descobre, depois de mais de quase 30 anos casados com esse cara, ela descobre uma coisa, assim, absurda. Absurda. Que eu acho que quando você está casado com alguém, você jamais pensaria isso dessa pessoa. Principalmente depois de 30 anos de casamento, um casamento bom, um casamento com filhos que deram certo na vida, o casamento também, tudo tranquilo. Eles vivem, assim, maravilhosamente bem. Até ela encontrar uma caixa
E atrás dessa caixa, no chão, tem um buraco na parede, e ela encontrar dentro desse buraco na parede coisas comprometedoras que o marido fez e que não tem como perdoar essa pessoa. E ela também, de novo, entra numa situação limite que ela precisa saber o que fazer com essa informação. Quando ela descobre isso, o marido dela tá viajando, e quando ele volta, ele sabe que ela descobriu. E ela precisa fazer alguma coisa com essa informação. Ela precisa decidir o que ela vai fazer com o casamento dela, se ela continua casada com ele, se não continua, se ela não continuar, o que vai acontecer com ela. Assim, de novo, os 4 contos aqui colocam os personagens em situações chocantes e que fazem a gente pensar, a gente se coloca no lugar dessas pessoas. E o que a gente faria se acontecesse com a gente? Ou se acontecesse, por exemplo, com pessoas próximas e essas pessoas viessem contar pra gente esse tipo de coisa. É bom. Não é assim, nossa, é perfeito, 5 estrelas, mas é bom, vale a pena, eu achei bem interessante. Foi a minha primeira experiência com Stephen King. Até então eu nunca tinha lido nada dele. Sempre tive vontade, mas nunca tive a oportunidade. Esse foi o primeiro livro. Eu gostei bastante, pretendo ler outros dele. Agora vamos passar para os livros que eu pretendo ler em setembro. Essa lista aqui não é definitiva e não são todos os livros que eu vou ler. São opções que eu pretendo ler na ideia que eu tive, porque dia 22, agora desse mês, acaba o inverno e começa a primavera. O que eu pensei? No primeiro semestre, não, nos primeiros 15 dias do mês, ler um livro com energia de inverno. E para isso, eu vou ler O Vento Sabe Meu Nome, da Isabel Allende. Esse livro, ele tá na minha lista de livros de 12 livros pro ano de 2025. E eu não tava querendo muito ler esse livro, porque eu comecei a ler ele, e ele é extremamente triste. Eu cheguei numa parte que eu ia chorar, e aí eu desisti de ler. Só que eu preciso terminar essa lista, ou pelo menos o máximo que der, dos 12 livros pro ano. Porque eu li só 3 dessa lista até agora, e a gente já tá em setembro. Assim, que vergonha. Mas enfim, aí eu vou ler esse aqui nos primeiros 15 dias. Ele tem uma energia de inverno, que é uma energia de introspecção, de reflexão da vida. E eu acho que ele traz um pouco essa ideia. Aqui a gente vai acompanhar 2 crianças que passaram por uma situação semelhante, só que em momentos históricos diferentes. O primeiro é o Samuel, e aí eu vou ler aqui para vocês, pra gente ver o que se trata o livro. Aqui, ó, em Viena, 1938, Samuel Adler é um menino judeu de 5 anos, cujo pai desaparece durante a Noite dos Cristais, quando sua família perde tudo. Sua mãe, desesperada, consegue uma vaga num trem que o levará da Áustria nazista para a Inglaterra. Samuel dará início a uma nova etapa de sua vida, acompanhado por seu fiel violino e pelo peso da solidão e da incerteza que sempre o acompanharão durante sua longa vida. Então, esse é o primeiro personagem que a gente vai acompanhar. Ele, com 5 anos de idade, teve que ir embora sozinho, sem o pai, sem a mãe, da Áustria para a Inglaterra, porque o nazismo tomou conta, o pai já foi pego, já tá no campo de concentração, e a gente não sabe o que vai acontecer com a mãe. Só que eles tentam salvar essa criança, pelo menos para essa criança ter uma vida melhor. Só que eu cheguei no ponto, e é esse o ponto que me fez parar. Que eu cheguei, inclusive, ontem eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, dia 2, e ontem, segunda-feira, eu cheguei no capítulo que vai começar o Samuel.
E o fim desse capítulo aqui, anterior, você chora, 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 porque é o momento que a mãe tá levando ele pro navio que vai levar ele embora. E assim, é uma situação horrorosa. Como que nossa sociedade chegou nesse ponto? E a gente passando por questões hoje em dia tão absurdas quanto. Assim, é horrível. Mas enfim, vamos ver agora a outra criança que a gente vai acompanhar. Arizona, 2019. Então já passou bastante tempo, né? 8 décadas depois, Anita Dias, de 7 anos, embarca em outro trem para fugir de um perigo iminente em El Salvador e exilar-se nos Estados Unidos. Sua chegada coincide com uma nova e implacável política governamental que a separa da mãe na fronteira. Sozinha e assustada, longe de tudo que lhe é familiar, Anita se refugia em Azabahar, mundo mágico que só existe em sua imaginação. Enquanto isso, Selena Duran, jovem assistente social, e Frank Angileri, advogado de sucesso, lutam para reunir a menina com a mãe e lhe oferecer um futuro melhor. Então, em O Vento Sabe Meu Nome, a gente vai acompanhar essas duas crianças que tiveram uma situação muito semelhante de ter que se separar da mãe por conta de regimes autoritários e a situação que elas precisam passar, como que vai ser a vida dessas duas crianças passando por essa situação. Esse vai ser o livro que eu vou ler com certeza, eu até já comecei. As outras 3 opções, que daí para a energia de primavera, que é uma energia de florescimento, é uma energia de uma ideia meio fofa para ter num livro, ou que comece meio triste, mas que vai desabrochar em algo bom, em algo maravilhoso, enfim, essa energia. Para isso eu separei 3 livros, não vou ler os 3, porque não vou conseguir, mas alguns desses 3 com certeza. O primeiro que eu peguei é Os Gatos do Café da Lua Cheia. E aqui eu vou ler para vocês também a orelha do livro, para saber mais ou menos do que se trata. De acordo com o mito japonês, os gatos são um símbolo de boa sorte. E se você for gentil com eles, um dia esse favor será retribuído. Mas se for gentil com o gato certo, talvez você seja convidado para conhecer um misterioso café que surge em noites de lua cheia em Kyoto. Esse café é diferente de todos os outros, não tem local fixo nem horários pré-estabelecidos, e a aparição dele é totalmente aleatória. A essas peculiaridades soma-se o fato de ser administrado por gatos falantes, detentores de um curioso conhecimento. Enquanto os clientes do Café da Lua Cheia se deliciam com doces e bebidas exclusivos, os bichanos leem o mapa astral dos ilustres visitantes e, a partir do que dizem os astros, oferecem uma sabedoria profunda e revelam em que ponto da vida deles desviou do rumo. É assim que uma roteirista que não faz mais sucesso, uma diretora de TV com problemas amorosos, uma cabeleireira em busca de novos ares e um empreendedor de TI com dificuldades tecnológicas têm as vidas impactadas. Sentindo-se perdidos, cada um à sua maneira, eles se deparam com o café. E os guias felinos explicam como o autoconhecimento é importante para que consigam ajustar o que precisam e voltar a seus caminhos predestinados. Com uma narrativa fantástica e cativante, Os Gatos do Café da Lua Cheia traz alegria e conforto aos corações que estão em busca de uma leitura original. Mais do que isso, aborda de um jeito lúdico como devemos olhar para nós mesmos com mais gentileza e ir ao encontro da felicidade. Então ele traz uma ideia de florescimento, de buscar autoconhecimento, de se tornar uma pessoa melhor. E eu peguei esse livro aqui com os pontos que acumulam na livraria aqui da cidade, perto de onde eu moro. E acho que pode ser uma possível leitura, porque eu gosto muito de astrologia, faço um curso de astrologia, eu já disse também sobre isso. E aqui ele vai trazer uma narrativa com gatos, que eu amo, tenho 5 gatos, com astrologia, que eu também amo. Então acho que vai ser interessante. Ele tem cara de ser aqueles livros de cura, os livros orientais, que tá numa pegada, né, de livros de cura. Então pode ser uma alternativa. O segundo é O Amor Segundo Buenos Aires, de Fernando Scheller. Esse livro aqui, eu tenho ele há muito tempo na minha estante, só que eu ainda não dei uma chance para ele. E talvez pode ser dessa vez, não sei ainda.
E aqui vamos ler a orelha também para a gente ver do que se trata. Buenos Aires, com suas largas avenidas, cafés em estilo europeu e bairros charmosamente decadentes, é cenário e ao mesmo tempo personagem das histórias de amor presentes neste arrebatador romance. É por amor que Hugo deixa o Brasil rumo à capital argentina. Embora o relacionamento com Leonor não sobreviva, seu fascínio pela cidade resiste à dor da separação e à descoberta de que sofre uma grave doença. Hugo cria laços com o arquiteto Eduardo e com a comissária de bordo Carolina, que evidenciam o poder regenerador das amizades verdadeiras. Ele se reaproxima de seu pai Pedro, que troca a rotina de um casamento desgastado por uma vida em que é possível encontrar profundos afetos. Cada personagem tem a oportunidade de contar a sua versão dos fatos, numa trama absolutamente democrática. Impossível não se encantar com a presença do espírito e o senso de humor de Carolina, a lealdade de Eduardo, a sensatez e a determinação de Daniel, o jeito excêntrico de Charlotte. Em comum, esses personagens adoráveis têm uma enorme capacidade de amar. Fernando Scheller se envereda por cales e sítios para desenhar um mapa carinhoso da cidade, levando o leitor a lugares famosos, como a Feira de São Telmo, mas também a redutos que poucos brasileiros conhecem, como a Livraria Caligari, no bairro de Cabalito. O Amor Segundo Buenos Aires convida o leitor a mergulhar de cabeça nos desafios impostos pelo mais nobre dos sentimentos, sejam quais forem o gênero, a idade e a condição social. E você, o que seria capaz de fazer pelo seu coração? Então, eu achei interessante. Acho que traz também uma ideia de primavera, porque são pessoas que estavam vivendo vidas um pouco tristes, um término de casamento, e eles encontram na amizade uma coisa para salvar a vida deles, para que floresçam novas ideias, novos amores, que eles sigam o coração deles. Então, acho que vai ser interessante. Pode ser que eu leia também, eu não sei dizer quais vão ser os livros que eu vou ler. E o próximo que eu peguei é A Vida Secreta das Árvores. Esse aqui é o único que não é ficção. Ele é um livro de um cara que ele é engenheiro florestal. E ele passou muitos anos acompanhando, no trabalho que ele tinha, a relação das árvores. E eu vou ler aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil de explicar. Tudo começou há mais de 20 anos, quando Peter, na época um engenheiro florestal em começo de carreira, passou a organizar treinamentos de sobrevivência e atividades turísticas pela floresta do município de Rummel, no oeste da Alemanha. Conforme conduzia os grupos por entre faias e carvalhos centenários, os olhares curiosos das pessoas se voltavam não para os espécimes mais majestosos e esteticamente perfeitos, mas para os que apresentavam alguma singularidade. Uma raiz retorcida, um tronco com padrões fora do comum, algum traço marcante que os tornava únicos e especiais. Também nessa época, cientistas começaram a realizar pesquisas na mesma floresta. Em pouco tempo, as descobertas se alinharam ao olhar dos turistas e mudaram definitivamente a rotina profissional e o ponto de vista de Peter. Ele passou a enxergar as árvores não como fonte de lucro, mas como seres singulares e inestimáveis. Desde então, Peter tem cuidado das florestas de maneira inovadora. Passou a impedir o corte indiscriminado de árvores e determinou métodos de manejo sustentável na área sob sua responsabilidade. O resultado é uma mata bela e saudável e um ecossistema cada vez mais equilibrado. Essa iniciativa tem ganhado adeptos ao redor do mundo e causado o reaparecimento de matas originais, com pouca ou nenhuma intervenção humana, trazendo de volta a riqueza e todos os benefícios das florestas ancestrais. Então, eu acho que esse aqui é o que mais tem energia de primavera, até porque ele vai falar da mata, né, das árvores, das flores, enfim. E eu achei interessante porque ele vai trazer aqui, quer ver os capítulos? Amizades, a linguagem das árvores, serviço social. Então, ele vai trazer pontos de vistas de como as árvores funcionam, se daria para a gente colocar na nossa vida. É como se a gente aprendesse lições de vida por meio das árvores.
mais ou menos essa é a ideia. E eu acho que vai ser bem legal, tô bem curiosa. Eu gostei bastante da sinopse do livro. E eu acho que dos três, eu acho que esse aqui é um dos quase certeza. Ainda na lista de possíveis leituras, uma releitura, que não pode faltar. Eu amo releituras de livros, de verdade. Assim, é maravilhoso você entrar num mundo que você já conhece. E muito provavelmente você vai perceber coisas que antes você não tinha percebido. E isso vai talvez fazer você amar ainda mais uma obra. Ou talvez olhar com outros olhos. Mas eu acho que é sempre válido. E aqui, então, eu peguei outro romance curtinho, assim como o Ponce e a Vicêncio, que é O Quarto Fechado, da Lia Luft. Aqui a gente vai acompanhar uma família que não é muito bem estruturada. Elas têm os seus segredos. Os personagens ali que compõem a família não... Eles moram juntos, mas é como se não morassem. Eu acho que a ideia aqui do Quarto Fechado traz muito essa ideia de pessoas que vivem numa mesma casa, só que cada um no seu quarto. Como se eles não se falassem, não tivessem contato um com o outro. Só essas formalidades que a gente tem quando encontra com alguém no meio do que a gente está indo fazer. Um bom dia, um como vai, são coisas assim muito superficiais. Só que dentre todos aqui, os irmãos, eles são muito próximos, muito, muito, muito próximos. Só que apesar de eles serem muito próximos, como a família ali não é muito bem estruturada, um dos irmãos não tá muito bem da cabeça. E ele decide atentar contra a própria vida. E a gente vai na narrativa da Lia Luft por esse caminho. Então é um livro bem pesado, que traz o tema da morte, assim, de uma forma muito bonita, ao mesmo tempo que faz a gente pensar em muitas situações de por que essa criança pensou nisso. Até porque é uma criança. Então, como que a gente deixa chegar a esse ponto, sabe? E daí o irmão que fica, que eu acho que é uma menina, se eu não me engano, ela fica assim, sem chão, porque o irmão era tudo na vida dela, ela fazia tudo que ele fazia. E como que essa família vai lidar com esse luto? O que vai acontecer dali pra frente? E eu acho que cada vez mais o quarto vai ficando mais fechado. Cada um vai se fechando ainda mais dentro de si. E o que era para ser uma família, um ponto de acolhimento, de apoio, deixa de ser. Na verdade, nunca foi. Então, é muito bom. Eu gosto muito da escrita da Lia Luft, apesar dela ter sido meio esquisita em outros termos da vida. A escrita dela, os livros dela, eu gosto bastante. E eu tenho quase certeza que vou reler. E aí a gente chegou agora pro ponto dos novos livros adquiridos. No último vlog, eu disse que eu não ia comprar livro nenhum, porque tenho muitos livros não lidos nessa estante que eu preciso ler. Que, assim, não dá pra só comprar e a gente não lê o que tem. Só que eu e meu marido, a gente foi no shopping aqui da cidade vizinha, porque ele precisava comprar um equipamento para funcionar a internet caso a luz caísse. Porque ele ia defender o doutorado dele e não podia correr o risco de ficar sem internet. E a gente falou, vamos passar na livraria, só pra ver, não vamos comprar nada. Só que a gente sempre, a gente diz isso e sempre cai no golpe. Só que dessa vez o golpe não foi bem um golpe, porque tinham muitos livros em promoção. E dos 4 livros, esses 3, a gente pagou R$14,90 cada um. R$15 cada livro. Assim, não tinha como não levar.
Então, eu vou falar rapidamente de todos que a gente comprou. Esse aqui foi o único que não foi R$15. Só que a gente ficou com muita vontade de comprar. É um livro do Graciliano Ramos, chama Insônia. É um livro de contos. Não sabia que Graciliano escrevia contos. E a gente comprou porque é Graciliano, né? Não tem nem o que falar. E vou ler aqui para vocês atrás, para vocês terem mais ou menos uma noção. Nesta coletânea de contos, o autor alagoano nos conduz por um labirinto de angústias, frustrações e desesperanças. Cada um destes contos é um mergulho na solidão, nos dilemas morais e na violência cotidiana em que, à beira do abismo, enfrentamos nossos próprios demônios. Graciliano Ramos, com sua prosa enxuta e implacável, aborda temas como miséria e opressão e a loucura. Os contos de insônia são um convite para explorar o lado mais obscuro da existência, no qual o sofrimento e a resistência se entrelaçam em uma dança trágica e perturbadora. Esta nova edição de Insônia preserva a força e a atualidade da obra, com o prefácio da premiada autora Micheline Verunsky e a arte da capa do artista plástico André Sandoval. Este é um dos maiores clássicos da literatura nacional e nos proporciona uma leitura que não deixa escapar a alma. Então, nova aquisição para essa estante. Agora, os 3 livros que foram R$15 cada um. Esse aqui é Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Le Guin. Eu tô há muito tempo querendo comprar o livro da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, só que eu ainda não comprei. É uma autora que eu já ouvi falar muito, que ela é muito premiada, os livros dela são muito bons, e eu consegui achar esse na livraria por R$15. Então eu comprei, e eu achei bem legal porque ela cria universos, né? Pelo que eu percebi dos livros dela, das coisas que eu já pesquisei, ela cria mundos paralelos que vão dizer da nossa sociedade. Aí esse daqui é o planeta não sei falar o nome do planeta. Era um verdadeiro paraíso, coberto por densas e colossais florestas. Seus habitantes humanoides, com pouco mais de 1 metro de altura e corpos cobertos por pelos verdes e sedosos, viviam em paz. Então outros vieram, muito mais altos e de pele lisa. Eles caíram do céu e começaram a desbravar o território ao seu redor, enxergando os nativos como meros animais selvagens. Eles vieram de um mundo em ruínas e superpovoado, faminto por matérias-primas, madeira e grãos, a terra. Sem precedentes culturais para tirania, escravidão ou guerra, os nativos encontram-se à mercê de seus novos e brutais colonizadores. Quando o desespero atinge níveis inimagináveis, uma revolução é inevitável. Cada golpe contra os invasores será um golpe contra a sua própria humanidade. Mas os conquistadores alienígenas os ensinaram a odiar, e não há como voltar atrás. Parece muito interessante, eu estou até pensando em colocar em setembro esse livro, mas não sei ainda. O outro é Semente de Bruxa, da Margaret Atwood, que é a autora de Handmaid's Tale, que é muito bom, muito bom, muito bom. E esse daqui ela vai fazer uma releitura de uma peça de Shakespeare, da obra, acho que chama A Tempestade, a peça do Shakespeare. E aí aqui ela vai fazer uma releitura e é isso. Paguei também R$15 nesse livro e eu tô bem curiosa para ler. A escrita da Margaret Atwood não tenho o que dizer, né, gente? É maravilhosa e valeu muito a pena. Tenho certeza que valeu a pena. Só que o maior choque que a gente teve foi esse livro. Contos de Imaginação e Mistério, do Poe. Esse livro estava por R$155. E a gente pagou 15. R$14,90 para ser mais exata. Eu não acreditei. E aqui, então, a gente tem um livro do Poe, né? Do Edgar Allan Poe. Acho que dispensa apresentações, né? Aí é um livro de contos dele. Tem vários contos aqui. É uma edição muito linda da Tordesilhas, com ilustrações aqui dentro também. Ó, tem várias ilustrações. E eu, assim, fiquei desacreditada.
que isso aqui tá por R$ 15. Vem essa jacket. E a capa dele é só preta mesmo. E é isso. Foram boas aquisições, não? Com certeza. Porque pagar R$ 15 no livro hoje em dia, na livraria, se fosse na Amazon a gente até encontra com mais facilidade, né? Mas na livraria é difícil. Por isso que a gente aproveitou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.